Quando você vai levantar alguma coisa, içar, você hoje em dia usa o quê? Um equipamento pneumático, equipamento hidráulico. Você pega lá, levanta um botãozinho, aquilo ali levanta. Já viram um guindaste levantando alguma coisa? São equipamentos hidráulicos, eles usam o princípio de Pascal, prensas hidráulicas, para conseguir exercer forças maiores do que teoricamente seria possível. Então, multiplicar o módulo de forças usando hidráulica. Existe outra maneira, sem usar hidráulica, sem usar fluidos, você consegue potencializar. Você consegue fazer com que um ser humano consiga exercer uma força que teoricamente seria impossível que ele consiga fazer. Existem casos clássicos, como essa questão aqui de 2016, que é quando o Arquimedes puxou um navio que estava cheio de gente, cheio de carga, pela areia da praia. Para isso, ele usou uma associação de polias. A polia fixa, ela não é capaz de multiplicar, de aumentar o módulo da sua força, mas ela consegue alterar a direção e o sentido da força. Por exemplo, aqui nesse caso, ele fez uma força horizontal e para a direita, mas ele puxou o navio, que é representado por esse bloco, à esquerda. Então ele não alterou a direção, mas alterou o sentido da força. Esse foi o papel dessa polia fixa. Tá vendo essas outras duas polias aqui? Viram que não tem essa barra fixando a polia a essa parede à esquerda? Então elas são polias móveis. Essa é a representação mais simples que dá para se fazer dessa polia móvel. A polia móvel tem uma propriedade muito interessante. Ela duplica o módulo da força que você faz. Por quê? Olha, vai ter metade da força aplicada aqui, metade aqui, então você acaba tendo o dobro da força aqui. Você acaba duplicando a força. Você acaba dividindo a força que você tem que fazer com alguma outra parede, com alguma outra superfície. E então, se você coloca uma polia móvel, você consegue fazer o dobro da força que você normalmente conseguiria. Vocês já usaram alguns equipamentos? Treino, musculação. Aí o equipamento é mais complexo, mais cheio de polia, você vê aquela cordinha indo, subindo, descendo. E você vai levantar uma carga que você fala, pô, essa carga aqui deve ser demais para mim. Aí você faz a força, seja no exercício de bíceps, tríceps, sei lá o que. Pô, tá mais leve do que parece. Provavelmente tem uma polia móvel ali. Ela faz com que você consiga ter um movimento mais linear, você tem um movimento mais confortável. Então, alguns fabricantes dessas mais caras costumam fazer essas associações de polias para tornar o equipamento mais prazeroso ao se usar. As polias móveis têm essa propriedade, elas duplicam o módulo da força. Então, se eu coloco uma polia, eu consigo fazer o dobro da força que eu conseguiria normalmente. Se eu coloco duas vezes 2, 4 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo, e por aí vai. E é isso que foi explorado nessa questão. Primeiro aviso que já vem à minha mente aqui, que eu preciso falar com vocês, é o seguinte: não se deixe levar pela figura. Aqui, ele não deixou claro isso, não deixou explícito, mas essa figura é meramente ilustrativa. Ao menos porque eu tenha copiado aqui da questão. Então tomem muito cuidado com a figura que vier na prova. Por quê? Porque aqui você tem, obviamente, uma polia fixa e duas polias móveis. Ele te pediu o número mínimo de polias móveis. E nem tem duas lá. Eles provavelmente nem colocaram por medo de retaliação, medo de processo, que com certeza apareceriam se eles colocassem duas. E na figura tem duas. Então, obviamente, você tem que fazer o cálculo, você tem que imaginar a situação física. Isso aqui é uma representação que vai te auxiliar, vai te permitir já desenhar as setinhas, desenhar as forças ali e ganhar algum tempo. Bom, vamos entender essa questão. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade. A polia composta, ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. Ele nasceu em 287 a.C. e morreu em 202 também a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis e uma polia fixa. Figura exemplifica, então ela não diz como é que foi exatamente, ela dá um exemplo, um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Ele sozinho levou o navio cheio de gente, cheio de cargas, seria muito impossível para uma pessoa só. Então, supõe que a massa do navio era de 3.000 kg, e o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era 0,8. E Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento, e de módulo 400 N. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado,
e a superfície da praia seja perfeitamente horizontal. Então, esse arranjo. Ele quer saber o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes. Limpa aí, deixa a sua figura na tela. Vamos começar exercendo as forças, mostrando os vetores força que vão existir nessa situação. No bloco, tem o seu peso, vertical e para baixo. E tem a força que a areia exerce no bloco, vertical e para cima, força normal. Lembrando que o normal e peso não formam par ação e reação, mas têm mesma direção, sentidos opostos, mesmo módulo nessa situação, na ausência de outras forças com componentes verticais, mas jamais formam par ação e reação. Eu tenho também, agindo no bloco, força que a corda nele exerce. Afinal, a corda está puxando esse bloco horizontalmente, nesse exemplo, à esquerda. Eu não posso escrever F, porque F é o módulo da força que o Arquimedes exerce. Aqui essa força foi multiplicada. Eu vou chamar de F' para deixar bem claro que vai ser diferente. Ela vai estar aumentada. Por quê? Porque tem N polias móveis atuando ali. E eu tenho o contrário a essa força F', o atrito. Se ele puxa o bloco para a esquerda, o atrito vai existir para a direita, tentando atrapalhar que esse movimento exista. Quando eu venço o atrito estático máximo, o bloco começa a se mover. Não estou atritando, mas estou fazendo força. Existe uma borracha aqui da minha caneta contra a borracha do meu controle. Tem uma hora que a força fica tão grande que a caneta se move. Bom, eu tenho que vencer o atrito. Mas quem vai vencer o atrito? F'. Quem é F'? A força F multiplicada por N polias. Vamos por parte. Vamos calcular quanto é que vale esse atrito máximo. Esse atrito estático máximo. Força de atrito é o coeficiente de atrito, no caso é estático, vezes a normal. Como isso aí é um plano horizontal, ele falou que a areia é perfeitamente horizontal, eu tenho a força peso com o mesmo módulo da força normal. Então posso escrever coeficiente de atrito vezes peso, ou simplesmente massa vezes gravidade. Vamos desenvolver. A força de atrito máxima, então fica igual ao coeficiente de atrito, 0,8, vezes a massa do navio, 3.000 kg, vezes a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo esse cálculo, o atrito máximo em módulo vai ser igual a 24.000 newton. Eu bem deixaria assim, deixaria no máximo um 8 vezes 3.000, tanto faz, mas esse não é um cálculo dos mais difíceis, então você poderia fazer. Aí qual é a ideia? Se eu coloco uma polia móvel, eu teria a força que ele faz, 400 vezes 2. Uma polia móvel, eu dobro. Isso eu tenho que comparar com essa força de atrito máxima. Aí eu te pergunto, 400 vezes 2 é maior do que a força de atrito máxima em módulo? Jamais, né? 400 vezes 2, 800. Então não serve. Então vamos colocar mais uma polia móvel. Aí vai ser 400 vezes 3? Não. Quando você coloca uma polia móvel, você duplica o módulo da força. Você coloca duas, você duplica novamente. Você vai multiplicar por 4. 4 vezes 400, 1.600. É maior do que 24.000? Também não. Percebeu? Você vai gastar um tempo se você for por esse caminho. Obviamente, existe uma maneira mais fácil de se fazer isso. E eu peço que você guarde justamente essa relação agora. Essa é a dica, porque até então acho que você conseguiria matar. Essa é a dica para você economizar tempo, que é essencial na prova do Enem. Você tem N polias móveis. Então, qual vai ser o aumento da força? 2 elevado a N. Eu dupliquei N vezes. Isso tem que ser maior do que 24.000. Isso é uma inequação. Bom, eu vou tratar como se fosse uma equação. Vou passar o 400 para lá dividindo. Posso, porque a base é maior do que 1. Então vale. Bom, então eu tenho 2 elevado a N maior do que 24.000. Lembra que eu falei com vocês que era mais fácil ter deixado 8 vezes 3.000? É o 0,8 vezes 10 multiplicado por 3.000. E agora quando você passa 400 dividindo, olha lá, você faz o cálculo bem mais rápido. Eu cortaria esses zeros, eu cortaria o 8 com 4, 2. 2 vezes 30, 60. Então 2 elevado a N tem que ser maior do que 60. E agora, quanto tem que ser o N? Tem duas potências de 2. Eu peço muito que vocês levem para a prova do Enem. A primeira delas é o 2 elevado à quinta potência.
A segunda é o 2 elevado à 10ª potência. 2 elevado à 10ª, 1024. Isso aqui é muito importante de levar para o Enem. Toda hora ela é útil. 2 elevado à 5ª também é muito útil. 2 elevado à 5ª vale 32. Lucas, onde é que você tirou isso? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes. Chega até o 32. Por que ela é útil? Simplesmente porque às vezes você vai fazer algum cálculo e a resposta é logo depois, ou logo antes, ou é o 2 à 5ª. Por exemplo, aqui. Qual é o menor valor de n para que o 2 elevado a n seja maior do que 60? Bom, eu sei que o 2 à 5ª vale 32. Não é suficiente. Teste o próximo. Quanto vale 2 à 6ª? 2 à 6ª é 32 vezes 2. 64. Opa! 64 é maior do que 60. Então, quando n vale 5, é insuficiente. Quando n vale 6, aí sim. Você vai vencer o atrito máximo. O número mínimo de polias móveis, 6. Ah, mas a figura... Esquece a figura. Foca no desenvolvimento da questão. A figura está lá para auxiliar o seu raciocínio. Tipo, ao invés de ter que fazer os bloquinhos e representar, você já joga... Tem uma aposta minha. Minha premonição. A minha aposta do dia quanto a esse tipo de questão. E se ele deixasse explícito que a força que ele realiza é horizontal e para a direita, portanto paralela em direção à força que ele deve aplicar no navio, que foi o que ele disse no enunciado da questão, e ao invés de colocar o número mínimo de polias móveis, ele colocasse simplesmente o número mínimo de polias usadas nessa situação. Ele deixou claro que a força que ele deve exercer no navio é horizontal e para a esquerda. Que a força que o Arquimedes fez é horizontal e para a direita, tanto com sentidos opostos. E como ele resolveu isso só com polias móveis, precisa de uma polia fixa. Ele vai precisar de uma polia fixa ao menos. Eu sei que ele precisa de 6 polias móveis mais uma polia fixa. O número mínimo de polias que ele vai ter que usar são 7, não 6. Tome cuidado a esse pequeno detalhe do enunciado. Tem uma aposta minha. Se ele deixar bem claro que ele precisa alterar o sentido da força, e você fala, putz, tem que usar também uma polia fixa, além das polias móveis lá. Dando um total, no mínimo, de 7 polias. Então isso se ele colocar, ao invés de polias móveis, só polias. Mariana, você pode voltar o vídeo e reassistir quantas vezes quiser, hein? Lembra que é uma live no YouTube. É só apertar o botãozinho aí, você pode ver quantas vezes você quiser. E vai ficar disponível. Mas rapidamente, eu tenho que vencer o atrito. Quem vai vencer o atrito? Essa força potencializada pelas polias móveis que o Arquimedes vai exercer no bloco. Então, a força potencializada seria o quê? Força F, que ele exerce, os 400 Newton, multiplicado por 2 elevado a n. Isso tem que ser maior do que o atrito. Afinal, é o atrito que atrapalha essa movimentação do navio pela areia. E aí, como é que eu calculei o atrito? Usando o coeficiente de atrito e a força normal. Se eu tenho um plano perfeitamente horizontal, a normal tem o módulo do peso. Então, eu consigo calcular o atrito máximo, comparo com 400 vezes 2 elevado a n, que é a força total, já que ela vai ser potencializada por n polias móveis. Show de bola? Aproveitem, galera. Aproveitem que não é uma aula tradicional. Tem como voltar. Vocês podem apertar ali, assistir de novo, aí coloca um pouco mais rápido, aí depois vocês voltam pro pace. Fiquem à vontade. Aproveitem a tecnologia ao dispor de vocês. Show de bola. Agora Cordeiro. F' seria somado com a força de Arquimedes? Não. F' é a força de Arquimedes multiplicada. Por quê? Porque existem as polias móveis. As polias móveis, uma polia móvel vai multiplicar por 2 a sua força. 2 polias móveis multiplica por 2 e multiplica por 2, ou seja, multiplica por 2 ao quadrado. Aí a tal da F'. A F' é a força original multiplicada por 2 elevado a n, em que n é o número de polias móveis. Esse que é o legal de uma polia móvel. Cada uma delas duplica a força que você consegue fazer. Por isso que existem vídeos de pessoas com uma associação de polias, uma corda de aço presa a uma coisa bem pesada, um carro, tem vídeo desse no YouTube, aí a pessoa sozinha levantando aquele carro. Como é que ela consegue isso? Existem as polias móveis. Cada polia móvel duplica o módulo da força que a pessoa consegue fazer.